de fato, uma eleição absolutamente fundamental, não apenas para a Alemanha, para a Europa e, eu diria, até mesmo para o mundo. E uma eleição que, como você colocou, termina sem uma definição clara. Sim, o partido de Angela Merkel chegou em segundo lugar, não venceu a eleição. Quem venceu, pelo menos segundo os dados de hoje, deste momento, é o partido de centro-esquerda, o SPD. É a primeira vitória do SPD desde 2005, ou seja, é uma vitória importante, mas também é uma vitória que não basta, não é suficiente. Vai ter de formar coalizão com outros partidos se quiser, obviamente, governar. E essa coalizão é o período agora que se inicia a formação dessa coalizão, a negociação para saber quais partidos vão fazer parte dessa coalizão e como esse governo vai ser estabelecido. O problema é que, claro, nessa negociação ela pode levar semanas ou até meses. E aí, claro, esse período de indefinição é uma indefinição não apenas para a Alemanha, mas para a economia europeia também. Fabiola. E é curioso, né, Jamil, porque esse resultado ficou tudo muito empatado, porque Angela Merkel, ela sai com uma boa avaliação, foram 16 anos, né, 16 anos no comando da Alemanha, e ela sai com uma boa avaliação. No entanto, o desejo da mudança de poder, que é algo muito saudável na democracia, né, Jamil, é muito interessante a leitura do comportamento do eleitor alemão. Fabiola, toda razão. A Angela Merkel sai com uma popularidade de quase 80%. Olha. 80%. E ela não conseguiu transferir essa popularidade para o seu próprio partido, o que também é impressionante como história. Agora, olha só, o partido CDU, que é o partido cristão-democrata de Angela Merkel, conservador, dos 70 anos, 70 e poucos anos de democracia, vamos dizer assim, pós-Segunda Guerra Mundial na Alemanha, esse partido ficou no poder por 50 anos. Ou seja, é um partido que absolutamente dominou e domina a política alemã desde o final da Segunda Guerra Mundial. E apenas um período curto é que ele não conseguiu estar no poder. E essa é a situação hoje, provavelmente, do que nós vamos ver. O SPD, o partido de centro-esquerda, voltando ao poder, tendo de fazer essa aliança. E essa mudança, como você bem colocou, era o principal argumento do eleitorado alemão. Sim, para Merkel, mas sim também para a alternância de poder. E agora, claro, vamos ver aí como acontecerá essa negociação. Vale lembrar que o resultado do partido de Merkel nesse fim de semana foi o pior resultado da história do partido. Ele teve ali, se não me engano, 24%. Esse é o pior resultado desde 1949. Ou seja, é um resultado, para esse partido especificamente, um resultado negativo. Mas é muito curioso. Os 16 anos, claro, de Merkel terminam com ela extremamente popular e com o partido perdendo a eleição. A diferença é de 1,6 ponto percentual. É muito impressionante como essa disputa está acirrada aí na Alemanha. Ô, Jamil, de alguma maneira, Angela Merkel, ela foi um pouco mais à esquerda do seu partido nesses 16 anos e talvez esse deslocamento, ou não? Porque pode ter essa interpretação, né? Porque uma coisa que marca, né, nós aqui acompanhando de longe, a Angela Merkel, ela foi muito a mãezona da Alemanha nesses anos, né? Na pandemia foi uma referência no mundo. Quantos e quantos discursos, inclusive, dela eu acompanhei durante a pandemia, porque isso trazia recados muito importantes de como um chefe, como um líder de Estado deveria agir para proteger a sua população, né? A falar com as crianças, a falar com as mães. E Angela Merkel, ela conseguia sair do seu partido, vamos dizer assim. Eu queria a tua análise. É mais ou menos isso, não? Sim, é exatamente isso, Fabiola, mas não é só na questão da pandemia. Na crise de refugiados em 2015, 2016, foi ela que enfrentou o seu próprio partido e basicamente abriu as portas da Alemanha para quase 1 milhão de refugiados. Não era a posição exatamente do partido dela ou de uma parte do partido dela, e sim, ela tomou essa decisão. Nos últimos 4 anos, é verdade que existe uma situação diferente na Alemanha. Qual é essa situação? O partido de Angela Merkel teve de fazer uma coalizão justamente com aqueles que venceram agora a eleição. E o ministro das Finanças de Angela Merkel
era, na verdade, de centro-esquerda, que venceu a eleição. Ou seja, era um governo de coalizão que agora dá o prêmio, de uma certa forma, a esse outro partido. Mas você colocou de uma forma muito clara, e é isso mesmo, é uma líder conservadora, é uma líder de direita, certamente, mas uma líder que sabe justamente o impacto da estabilidade social, inclusive para os negócios. É, e acho que como uma inspiração, né? É muito bacana a gente ter uma mulher como ela no comando de um país como a Alemanha, na União Europeia, por tantos anos, com essa resposta final, né? Eu digo, o interessante é a resposta final da população, porque eles que podem avaliar melhor do que todos nós que não vivemos na Alemanha. E acho que encerrar por isso, essa eleição marca ainda a saída de Angela Merkel do poder. Bom, a gente vai acompanhar os próximos passos disso, mas eu também queria repercutir com você, Jamil, sobre a questão indígena, porque depois da fala do presidente Bolsonaro lá na Assembleia Geral da ONU, dizendo que está tudo bem, que é isso mesmo, segue a repercussão disso. E os indígenas estão bem indignados, né, com as falas do presidente Bolsonaro lá e estão até procurando a ONU, é isso? Exatamente, Fabíola, e de uma forma muito clara, muito organizada, e a partir de hoje, na verdade, aqui já em Genebra, não em Nova York, vários grupos indígenas brasileiros, inclusive com ONGs também apoiando esses grupos, esses líderes vão tomar a palavra em várias reuniões diferentes durante os próximos dias para fazer duas coisas. De um lado, desmentir as falas de Jair Bolsonaro na semana passada, no púlpito da ONU, mas também para ampliar as denúncias contra o presidente brasileiro. Serão pelo menos 6 novas denúncias, 6 novas intervenções dos povos indígenas brasileiros em diferentes eventos, principalmente no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A pergunta óbvia seria, bom, e isso resulta no quê? Afinal de contas, uma denúncia ela pode ficar ali engavetada, etc. Sim. Agora, o que os líderes indígenas querem, isso fica muito claro pela sua atuação, de um lado, desmontar aquele discurso. E por que é importante para eles desmontar esse discurso? Porque aquele era um discurso de abertura da Assembleia Geral. O mundo inteiro estava assistindo aquele discurso. Então, você desmonta aquele discurso e, em segundo lugar, convencer a comunidade internacional de que os problemas são extremamente graves. O que os indígenas querem é, obviamente, criar essa consciência internacional de que, sim, o Brasil vive uma situação ruim para os povos indígenas, para a defesa das terras indígenas e também do meio ambiente. Isso volta, no fundo, Fabiola, à própria eleição alemã. Por quê? Porque na Alemanha, quem chegou na terceira colocação com um poder muito grande é o Partido Verde. O Partido Verde que dobrou de tamanho nessa eleição na Alemanha, um Partido Verde, Fabiola, que há poucos meses colocou um comunicado dizendo que é contra qualquer tipo de acordo comercial com o Brasil, por conta justamente da situação de direitos humanos, dos indígenas e do meio ambiente. Esse Partido Verde, que foi muito bem na eleição alemã, agora provavelmente vai fazer parte do novo governo alemão. E esse novo governo alemão, com os verdes, com o Partido Verde, certamente terá sérias dificuldades em estabelecer um novo acordo comercial com o Brasil. Olha, vou te falar aqui que os comentários das pessoas estão nos acompanhando. Olha que interessante, Jamil. O Carlos fala: agora a Alemanha vai ser a última na economia da Europa, porque vai mais à esquerda, né? É a opinião do Carlos. Aí tem o Degan, fala assim: os alemães estão evoluindo, estão deixando a religião de lado, porque o partido da Angela Merkel começa. Eu acho que durante o governo dela teve muita coisa religiosa, ô Jamil, teve essa postura forte da defesa da religião? Não, isso não aconteceu. Inclusive, ela fez questão de abrir as fronteiras para todos os refugiados, e não só, como aconteceu em alguns países europeus, para refugiados sírios cristãos, porque isso aconteceu na Europa. No caso da Alemanha, ela fez questão de que a abertura das fronteiras para os refugiados era para qualquer um que estivesse em situação de perigo e fugindo, basicamente, da violência, e não sob o critério de quem é cristão e quem não é cristão.